Boa tarde, boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube, Descomplica Direito, perfil no Instagram, Descomplica Direito, 01. Temos hoje a participação muito honrosa do vereador Fabrício Rebeck, que atualmente também é presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Imbé. Vereador, antes de tudo, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceito o nosso convite para conversarmos sobre esse papel tão importante, sobre esse tema que é tão importante, e que também faz parte de uma série de lives, que quem o antecedeu foi o vereador Ed, lá de Osório, e hoje o senhor dá a sua perspectiva aqui, né, dessa faixa mais litorânea. O Osório também é litoral, mas, enfim, dessa parte aqui de Imbé, né, que é um município emancipado no ano de 1988, e segundo o IBGE hoje, talvez até seja mais, mas segundo a última projeção do IBGE de 2016, tinha 20.294 habitantes, com certeza cresceu bem mais, e atualmente, com relação a leis ordinárias, consta como 2.163 aproximadamente leis ordinárias, né, fora outros tipos de normas. Vereador Fabrício Rebeck, que foi eleito já por 5 mandatos consecutivos, 5 vezes também presidente da Câmara de Vereadores de Imbé, estando atualmente em exercício da presidência, muito atuante nas comissões parlamentares de Constituição e Justiça, Finanças e Ética, além de ter sido secretário municipal de turismo do município de Imbé, e também exerceu 2 mandatos de conselheiro tutelar no mesmo município. Vereador, mais uma vez lhe agradecendo, gostaria que o senhor se apresentasse e tecesse suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde meu grande amigo e meu ex-colega de sala de aula aí, o Dr. Carlos Eduardo Martinez, hoje, né, representando a OAB aí da nossa subseção aí de Tramandaí, aí, bastante atuante na área aí. Agradecer o convite, né? Fico muito lisonjeado aí da participação e vi que quem nos antecedeu aí foi o nosso professor de direito administrativo, aí, o professor Ed, que na época, quando eu era aluno dele, eu já era vereador, e o Ed me questionava como é que funcionava o sistema legislativo, né? E logo após, a gente teve a graça de assistir o nosso professor aí e meu colega, logo em seguida, vereador Ed, no município de Osório. A gente tem um carinho muito grande aí pela participação do professor e hoje colega vereador aí também de mais mandatos. Vereador, vamos iniciar assim, perguntando como é que acendeu essa luz, vamos dizer assim, né, para a política. Como o senhor entendeu assim, olha, eu posso fazer a diferença também atuando como uma figura política, exercendo um cargo público no município de Imbé? Como é que se deu essa luz na sua vida? Na verdade, Carlos Eduardo, eu venho de uma família de político, meu avô, de políticos, né? O meu avô foi político durante muitos anos em Passo Fundo, foi vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara, e depois, com a mudança, quando nós migramos a família para o litoral, em meados de 80, o vô continuou participando, né, das atividades políticas aqui em Tramandaí, na época do Eliseu Padi, logo em seguida, o vô foi presidente do PMDB em Tramandaí, e a gente sempre teve a participação familiar no núcleo político. E em 96, 97, 98, mais precisamente, a minha ex-sogra,
era vereadora aqui do município de Imbé, a professora Neiva Matos, na qual eu tive também o entorno familiar ali da participação política, né, junto com a minha ex-sogra, que foi me aproximando, né, do cenário. Eu já gostava, fui tomando gosto cada vez mais, né, por estar convivendo, né, no meio político. E em 2000, eu fui convidado, eu era professor, eu fazia faculdade de Ciências Naturais e Matemática na URGS, em 96, 97. Acho que foi em 98, me convidaram para mim concorrer ao Conselho Tutelar. E aí aquela especulação, vou, não vou, acabei concorrendo, me elegi, fui o mais votado. Logo em seguida eu fui à reeleição, de novo, a segunda reeleição ao Conselho Tutelar, e aí nós tivemos um reconhecimento bem considerável dentro do período do município de Imbé, aí, da nossa cidade, e eu fui bastante votado na segunda eleição. E aí surgiu, né, a especulação política em cima do meu nome, a vontade também já de poder participar do cenário legislativo, né, através de uma contribuição. Eu já vinha já com bastante conhecimento da área, pois eu, além de ter o convívio familiar, o convívio político, eu já tinha bastante já experiência. Eu vinha ser funcionário da casa, assessor, nesse período também, algumas, acho que em 2000, 2002, por aí, eu tive a participação como assessor do seu Edgar Bobsin, que hoje, né, há pouco tempo atrás veio a falecer, e era meu sogro, atual sogro, né? E também foi vereador aqui da casa, foi presidente da Câmara, e aí surgiu a vontade de participar do cenário político, dando a participação. A gente já vinha com um pouco de bagagem familiar e de conhecimento, e surgiu a vontade. Logo depois da segunda eleição do Conselho Tutelar, a gente se candidatou a vereador em 2004 e logramos o primeiro êxito como vereador no ano de 2004, junto com mais alguns colegas aí, e dali por diante nós já estamos na 7ª eleição consecutiva, umas do Conselho Tutelar, 2 de conselheiro tutelar e 5 de vereador. E aí tive a participação aí ao longo desses 5 mandatos aí, pela 5ª legislatura, né? 5 participações como presidente da Câmara. Vereador, como que era a realidade do município de Imbé quando o senhor assumiu a primeira vez o seu mandato? Lá após a eleição de 2004, então, iniciando em 2005, né, a legislatura, como que era o município de Imbé naquela oportunidade? Como é que o senhor enxergava? O município de Imbé tinha a visibilidade que tem hoje na região do litoral? Como é que era? Imbé, em 2004, era um município menor, né, natural, coeso, já bem justo, já solidificado, né? Mas o Imbé teve, acho que na primeira legislatura do João Carlos Wender, logo depois a segunda, do Pedro Jurandir Vedovato, que é pai do Ike, o Imbé, ele arrancou bem no início dos seus 2 primeiros mandatos e depois deu uma estagnada em termos de crescimento, em volume, de visibilidade, assim como tu me perguntou, né? Uhum. E nós voltamos a ter essa visibilidade agora nessas 2 últimas gestões, né? Imbé passou a ser hoje a menina dos olhos do Litoral Norte, no meu ponto de vista político, no meu ponto de vista de cidadão. E o desafio que o senhor enfrentou lá quando então iniciou, né, o seu mandato? O senhor tinha algum conhecimento, mas claro que legislar é diferente do que simplesmente querer participar, né? Está lá legislando. O vereador, por mais que tenha a questão de legislar um pouco menor em razão dos deputados, senadores, mas tem o poder de legislar também, né, em assuntos que tocam diretamente o município, no interesse local, por exemplo. Qual foi o desafio que o senhor enfrentou naquela oportunidade
né? Então, iniciando a carreira política, ali, iniciando seu mandato? Na verdade, Carlos Eduardo, a gente chega, né, nesse primeiro contato com o legislativo cru, né? E eu, não diferente dos demais que chegam ou que chegaram, né, também cheguei cru. Apesar de contar com um vasto conhecimento da parte de assessoria que eu tinha, mas a gente iniciou, a dificuldade que a gente inicia sempre no primeiro mandato é conhecer as leis, o regimento interno, as leis orgânicas, né? A lei orgânica municipal, as atribuições do papel do vereador, né? Porque a gente sabe que tu entra com a vontade de mudar o mundo, mas chega aqui, não é bem isso que acontece, né? Nem sempre aquela vontade toda, aquele anseio todo que tu tem, é o anseio dos teus colegas, é o anseio do cenário político que tu está convivendo. E em 2004 foi muito disso. Né? A gente chegou com a vontade, o gás total, eu devia ter o quê? 22 anos, né? 22, 23 anos, com né, aquela pressão toda, e esse foi o primeiro, né, a chegada e aquele revés que tu toma na chegada. Assim. Tu acha que tu vai chegar chegando e não é bem assim. Né? Essa foi a minha dificuldade. Mas a gente, com um pouco de conhecimento que já tinha, né, procurou buscar conhecimento. E logo em seguida, já no segundo, terceiro ano, e eu agradeço muito aos meus colegas do meu primeiro mandato, que eram pessoas mais experientes e que se colocaram à disposição para me auxiliar, me ajudar, né? Porque às vezes tu chega numa Câmara de Vereadores, existe aquela parte de um não quer ajudar o outro, e isso às vezes acaba atrapalhando. E eu, graças a Deus, eu tive uma boa participação dos meus ex-colegas que me auxiliaram muito, né, na minha chegada. E, claro, da minha assessoria, que eu agradeço até hoje todo o conhecimento técnico que a gente adquiriu ao longo dos anos, participação da minha equipe ao longo dos anos vem me acompanhando. O que o senhor conseguiu, o que o senhor acha na sua visão, que o senhor conseguiu contribuir, né, em termos de proposições, seja por meio de projeto de lei, ou mesmo alteração na lei orgânica, alguma emenda, ou mesmo até um pedido de providências, mas o que o senhor considera, na sua visão, que o senhor conseguiu imprimir a sua marca, né, o seu modo de pensar, aquilo que o senhor ansiava já lá nos primeiros mandatos, né, o que o senhor acha que o senhor conseguiu contribuir, assim, que hoje se vê no município de Imbé? Que a gente participou de muita formação, de muita lei, de muito projeto de lei, né? Não só como vereador, mas também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A gente participou de o projeto da formação das leis, do plano diretor, tem uma emenda que é minha, que modificou ali a verticalidade, a altura da verticalidade. Algumas contribuições a gente deu bastante considerável também no plano de carreira dos servidores, né? A gente sempre buscou pautar as atividades sempre vinculado ao servidor público. E nesse mandato hoje que eu me encontro, hoje eu tenho um grupo de apoiadores da área da educação, da área dos servidores públicos, na qual a gente tem a divisão do mandato, através de um mandato coletivo, com a participação de uma série de pessoas, alguns servidores, outros da área da educação, e alguns pontos da sociedade ali, diversos ramos da nossa sociedade que participam desse nosso mandato. Mas a gente participou são 16 anos para trás e agora mais 4 para frente, né, que a gente tem. A gente participou de bastante coisa, né, dentro do cenário municipal, aí, leis que contribuíram muito, né, para a formação da cidade, né, projetos de leis, alterações de trocas de nome de rua, contribuições através de emendas, né,
parlamentares que a gente buscou para praças, enfim, uma série de... Eu não conseguiria te apontar assim certinho Sim. quais são, mas a gente contribuiu bastante ao longo desses anos e vem contribuindo cada vez mais. Na questão das atribuições do vereador, né, que todo mundo tem aquela visão popular de fiscalização, fiscaliza, legisla, mas o que o senhor pensa como a principal atribuição do vereador? O vereador, enquanto um cidadão, que então está eleito por outros cidadãos para representar uma determinada comunidade, um determinado grupo, né, mas também o município em geral. O que o senhor vê como a principal atribuição do vereador? Carlos Eduardo, a gente tem dois papéis distintos, né? Que é o de fiscalizar, que é o de fiscalizador e o de legislador. Os dois a gente desempenha, com certeza, não só eu, mas como todos os vereadores têm esse papel. Mas o que eu acho que não está nas nossas atribuições, e a gente tem um papel bastante significativo, a gente tem uma contribuição social muito grande. O papel do vereador que não está prescrito nas nossas atribuições e que a gente ativamente faz. A gente é muito vinculado e muito ativo perante a nossa parte de assistencialista, né? A gente, não só eu, mas com quase todos os vereadores, a gente atende muita demanda de assistencialista social, a gente assiste muito socialmente várias pessoas, né? A gente ajuda, participa, e tu atende uma pessoa que está com problema no encaminhamento na área da saúde, um problema na área da educação, daqui a pouco tem um problema na rua, na avenida, que mora, a luz do poste que está queimada. Então, a gente tem esse papel que ninguém sabe, mas que a gente ativamente faz, né? E contribui. Na verdade, a gente é um mini secretário de diversas secretarias, a gente passa em atividade o tempo todo, né? E liga para um secretário, e pede um auxílio. A gente está sempre em atividade assim, auxiliando os nossos munícipes. Sim. O que o senhor ainda não conseguiu imprimir, né, nesse período todo, e que o senhor ainda tem vontade, né, aquilo que ainda lhe motiva, olha, eu não consegui isso ainda, mas ainda busco conseguir exercendo cargo, né, esse cargo de agente político, de vereador. O que o senhor ainda não conseguiu, mas o senhor ainda tem o objetivo de conseguir? Que a gente sempre procura melhorar, né? Não só na vida profissional, mas como na vida pessoal, né? E eu, na minha vida profissional como vereador, a gente ainda não conseguiu atender todos os anseios dos nossos servidores públicos, né? Que é uma classe, se tu fizer uma análise, eu acho que o servidor público, não só aqui do município de Imbé, mas como das demais cidades de todo o estado do Rio Grande do Sul e do país, eles são o cartão de visita de todo o município, né? São eles que são os porta-voz da representação do executivo frente à comunidade. E eu acho que a classe dos servidores públicos, elas têm que ser melhor ouvidas, melhor remunerada, melhor em tudo, entende? E eu já tentei, nessas legislaturas, uma série de melhorias, né? E às vezes a gente se depara, fica com as mãos, né? E não consegue. Mas eu acredito que a gente ainda, com esse novo cenário político que a gente está enfrentando, e com essa nova formação, esse novo modelo de participação legislativa que a gente está tendo, através da apresentação de um mandato coletivo, com a participação e voz de uma série de servidores, de uma série de professores, eu acredito que a gente vai conseguir galgar alguns passos a mais dentro da nossa ideia.
O senhor que conhece bem o município de Imbé, né, tem uma larga história, mas para aqueles que estão assistindo, que não são do litoral, ou que mesmo são do litoral do norte do Rio Grande do Sul, mas que não o conhecem, como é formado o município de Imbé, suas comunidades, seus bairros, né? Como é que o senhor enxerga essa formação do município? Como é que o senhor poderia apresentar-nos, então, o município de Imbé e os cidadãos? Olha, eu enxergo a nossa cidade como uma cidade hoje, resumindo ela no momento atual que a gente vive, uma cidade próspera, né? Uma cidade com excelente qualidade de vida. Hoje, se tu fizeres uma análise, hoje o município de Imbé, se não for o melhor na área da educação, está entre os melhores, né? Ganhou o prêmio ano passado do Fundeb, da Unesco, como de melhor qualidade de ensino, né? A gente tem bairros não muito volumosos, são bairros pequenos, mas um bairro, poucos bairros hoje não têm uma infraestrutura adequada. A cidade cresce, né? Galga a cada mandato, né? De um prefeito, e principalmente ela cresceu muito, com muitas melhorias nesses 2 últimos, né? E a gente teve a criação de uma série de melhorias na cidade. Em alguns pontos, a gente melhorou muito na área escolar, muito na área da saúde, né? Tivemos a inauguração de vários postos de saúde, tivemos a inauguração agora, no ano passado, da Policlínica Municipal, uma mini UPA, tudo com recurso próprio, recurso buscado pelo prefeito, pela administração municipal, pelos vereadores. Isso contempla muito a cidade. Hoje, Imbé, se não é o mais seguro do litoral norte, caminha para o município mais seguro da região. A gente tem a formação de uma guarda municipal armada, com 40 guardas armados, uma série de viaturas, uma secretaria de segurança pública bem à frente daquilo que tu já viu dentro da realidade do litoral norte. Sim. E a gente tem um cercamento eletrônico que tu entra na cidade, a gente já sabe se o carro é roubado ou não. É uma cidade segura. As pessoas migram para cá através da qualidade de vida, através da realidade que o Imbé tem hoje. Hoje, se tu passar a noite na beira da praia, na beira-mar de Imbé, aqui no Guia Corrente, na Barra, na beira-mar, tu vai ter uma nova realidade do município. Hoje, Imbé é uma cidade que é cartão postal para muitas outras cidades, né? É uma cidade que, aos meus olhos, como morador, eu moro aqui já há 30 e poucos anos, eu vim criança para cá, crio as minhas filhas, tenho meu comércio aqui, trabalho aqui também. Vou te dizer, hoje eu não sairia do nosso município para morar em uma outra cidade da nossa região, aqui do Litoral Norte, de maneira alguma. Eu me sinto bem, gosto da cidade, gosto dos meus colegas moradores, dos imbeenses que moram aqui. A gente se dá, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se ajuda e é bom morar em Imbé. Gosto de morar em Imbé. Vereador, como é que o que contribuiu a formação, a edição do plano diretor para a ocupação da cidade, né? Uma ocupação mais regular, mais ordenada? O senhor acompanhou essa discussão, né? O que o senhor vem acompanhando, né? Às vezes aí até a majoração de um IPTU, como que o plano diretor ajudou ao desenvolvimento da cidade? Foram ouvidas, eu participei junto na formação do plano diretor, esse que está em vigor hoje, foi ouvidas as entidades responsáveis pela formação. Os arquitetos, engenheiros, as imobiliárias, as associações de moradores, associação comercial. E dentro dessas discussões foram elencadas
aquilo que era mais importante para o desenvolvimento, né? E, na época, se não me falha a memória, foi em 2008 que foi votado o plano diretor aqui na cidade. 2008. Todos esses apontamentos e essas audiências públicas da formação do plano diretor, elas foram muito discutidas, né? E se ouviu muito a sociedade que participou. E hoje, Imbé caminha, se tu fizer uma análise, Imbé hoje não tem um edifício só, né, que se iniciou e que parou as construções em razão do esgoto local, em razão da licitação do governo do estado ali, que se deu com uma empresa que faliu, que parou. Eu acredito que logo que isso se desenvolva e conclua-se a obra do esgoto local, Imbé pode ter prestar atenção no que eu estou dizendo. Imbé vai ser o município mais desenvolto nos próximos anos, em razão da construção civil e da qualidade de vida que se tem em razão do plano diretor elaborado naquela época. Nós não teremos construção civil, prédios verticais na beira da praia. Ficou preservada as proximidades da orla marítima ali, com a construção de prédios, ou seja, vai se preservar a área solar ali, a parte de iluminação solar, e vai se desenvolver, né? Porque hoje a gente sabe que os municípios vizinhos, Tramandaí, Xangri-Lá, que tem um PIB econômico em razão dos condomínios ali, e Capão, com a construção dos edifícios, se tem um PIB econômico muito alto. E as cidades se desenvolveram bem mais economicamente que Imbé. Mas Imbé caminha rumo a esse crescimento aí, pode ter certeza. Esse mandato agora do prefeito Ike, do vice Regis, vai ser focado em infraestrutura, tá? Focado em turismo e desenvolvimento em alguns pontos que o governo anterior, que era do PR, do prefeito PR, do ex-vice-prefeito Ike, não conseguiu atacar essas demandas, que foi poucas coisas que eles não conseguiram dar ênfase. Claro que não se consegue em tudo, né, Eduardo? Atacar todos os pontos, mas se determinou que agora esse mandato, o foco vai ser nessa área. Bom, vamos fazer uma pausa ali para ler os comentários do pessoal, né, o pessoal passando ali seus comentários. Doutora Carla Spencer manda boa noite, doutora. A excelentíssima, assistindo também a nossa live e prestigiando o vereador Fabrício Rebeck. Tatiane da Rosa, boa noite. Boa noite, Tatiane, obrigado por estar nos assistindo. Doutor Albino Pinheiro, ó, esse é ibeense, hein? Esse mora aí na tua cidade. Esse aí tá... Parabéns, doutor Martinez, pela iniciativa e cumprimentos ao nosso presidente da Câmara de Vereadores de Imbé. Sucesso e êxito para vocês. Abraço fraterno. Forte abraço, meu parceiro. Obrigado por estar nos assistindo. Esposa do doutor Albino, que também é servidora pública do Imbé, Elaine. Um abraço, Elaine. Agradeço por estar acompanhando a nossa conversa. Ricardo Locatelli, boa noite. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado por estar nos assistindo também. Edmundo da Silva Batista, manda boa noite, Edmundo. Doutora Vanessa Donati, boa noite, doutora, obrigado por estar assistindo a nossa live. Antônio Carlos Nica, boa noite, Antônio. Betão, boa noite, obrigado por estar nos acompanhando aí na noite de quinta-feira. Ana Lu Cadori, boa noite, Ana Lu. E lembrando que depois essa live será postada lá no canal do YouTube e também no nosso podcast, o Descomplica Direito. Pois bem, então, vereador, o questionamento que eu lhe faço é o seguinte: dentro da sua experiência na Câmara de Vereadores, o que o senhor poderia falar para o pessoal sobre como funcionam os bastidores da Câmara de Vereadores, né? O pessoal às vezes acha que o vereador vai apenas no dia da sessão, mas na verdade o vereador acompanha todo aquele processo ali nos bastidores, com o trabalho dos seus assessores, enfim, das comissões, né? Como é que o senhor poderia colocar aí para o pessoal que não conhece, né, esses bastidores, o quanto que os vereadores estão
né, desenvolve o seu trabalho, as suas assessorias, enfim, funcionamento da Câmara? Bom, eu vou falar aqui pela nossa Câmara de Vereadores, que eu não sei como é que é o funcionamento das demais. Mas nós, geralmente, a gente, entre quinta e sexta-feira da semana que antecede a sessão ordinária, que é todas as segundas, 19h30, a gente recebe os projetos, as leis, é protocolado os pedidos de providência, as emendas, os projetos de lei, os projetos de lei legislativo, enfim, né, todas a parte legislativa, ela é elaborada durante a semana e apresentada até a sexta-feira no protocolo da casa, para que passe a ser protocolada e disponibilizada aos vereadores na sexta-feira até às 5 da tarde, para que tu tenha a sexta, o sábado e o domingo, para te poder analisar, e mais a segunda-feira de tarde, de dia e de manhã, para que tu possa analisar os projetos que vão à votação em plenário para a primeira votação de cada matéria nas segundas-feiras, né? Pós o aceite em plenário, que é nas segundas-feiras, a matéria que entra em primeira votação, logo em seguida ela passa pelas comissões de Constituição e Justiça, pelas comissões de Finanças e Ética Parlamentar. Ou seja, tu vota na segunda, tu tem a terça e a quarta para as comissões, ou até as quintas, conforme a marcação da reunião da comissão, mas geralmente tramita entre terça e quinta, tá? É marcada a reunião, os vereadores que fazem parte das comissões, né, se reúnem, exaram o parecer em cima de um acompanhamento de um parecer técnico, jurídico, de uma orientação técnica, que geralmente vem junto com o parecer das comissões para analisar em segunda votação, nas sextas-feiras, que vai para protocolo de novo, para te analisar aquela matéria para ir para plenário na outra segunda-feira. Ou seja, a gente passa a semana toda, né, os gabinetes funcionando em elaboração de matérias, estudando o projeto que vai vir na votação. Então, segunda-feira é o dia que a gente vota, entra em sessão ordinária, sessões que a gente às vezes convoca, uma extraordinária em 2 votações, nas segundas-feiras, ou até mesmo durante a semana, quando entra um projeto com um caráter de urgência, logo que tu coloca ele no protocolo, que tu disponibiliza a leitura para os vereadores, às vezes a gente convoca em 24 horas, 48 horas, depende a necessidade da matéria em relação ao pedido dela. Isso é bastante importante para que as pessoas consigam compreender que tem todo um trâmite, seja qual projeto for, seja qual a discussão que for, tem todo um trâmite administrativo na casa e depois, então, para que os vereadores possam se debruçar na matéria e, eventualmente, aprovar ou não. Né? Pode ser que não aprovem, ou que remetam novamente para o Executivo para algum tipo de explicações, né? Não veio totalmente clara ali aquele objeto a ser analisado. Isso é bastante importante. O que o senhor enxerga como diferença, tá? Nesses pleitos que o senhor enfrentou, excluindo a questão do pleito de conselheiro tutelar, mas apenas especificamente de vereador, para o ano de 2020 e a pandemia? Os anos anteriores ali, aquele contato mais direto, aquele corpo a corpo, né? De fato, porque é o momento em que o eleitor se identifica com com aquele que está concorrendo ao cargo. O que o senhor viu com as principais diferenças entre os pleitos anteriores e o pleito de 2020 e esse desafio da pandemia? O distanciamento social, né? O distanciamento social foi ponto marcante, né? E eu, principalmente, eu não era muito adepto de participar de redes sociais.
né? E hoje, para te fazer política, participar do cenário político, hoje a gente consegue, esse contato que a gente está tendo, chegar na residência das pessoas através das redes sociais, né? Porque no período eleitoral, a gente não tinha essa liberação e não tinha toda essa certeza, né, de que a gente poderia ou não estar levando a doença para alguém ou contraindo a doença numa visita, né, no cenário eleitoral que a gente se deparou. Os demais mandatos anteriores, o corpo a corpo né, era fundamental, e nesse também foi fundamental, porque o olho no olho, aquele contato, aquela fala direta com a pessoa, as pessoas gostam, né? E é isso que traz a confiança, a credibilidade, tu conversar com a pessoa, né? Porque uma coisa é tu estar na rede social simplesmente conversando com a pessoa, mas esse contato direto, que tu mesmo sabe melhor do que ninguém, que a tua profissão também traz isso, a confiança, ela, além da tua credibilidade, que tu tem que construir como pessoa, como político, como profissional, tu também tem que ter, né, no teu dia a dia. E somente o corpo a corpo, a fala direta, o aperto de mão, é que nos dá isso, né? Essa participação, né, social, que a gente diz, né, junto com as pessoas. E ficou bem diferente essa participação. Hoje a gente tem sessões com restrição de participação de público. A gente limitou a participação e nós tínhamos sessões aqui no plenário do Legislativo, uma casa lotada. Inúmeras vezes o plenário estava com falta de lugar aqui, quando era uma matéria muito polêmica. As pessoas, elas têm o hábito, quando dá uma polemizada na discussão, eles querem vir ver, né? Funciona assim. E hoje a gente está limitado. E outra situação, quais foram os desafios, os maiores desafios que o senhor enfrentou durante esse seu período aí, 20 anos, né? Vai completar 20 anos, vai mais de 20 anos, exercendo esse cargo público de vereador? Quais foram os desafios que o senhor se deparou, né, lá no início do mandato e depois nos consecutivos? Quais foram os desafios que mais lhe marcaram? Te pontuar desafios, eu não saberia te responder, assim, quais os desafios. A gente já teve vários, né? Mas tu te manter, acho que o maior desafio que a gente enfrenta como político, como profissional, como empresário, é tu te manter ativo, vivo, no cenário na qual tu participa, né? Porque tanto na parte comercial, como na parte profissional, como na parte política, ela está mudando diariamente. E a gente se manter no cenário ativo e dentro dele, né, com êxito, não é uma coisa muito simples. Eu acho que o maior desafio é a gente se manter ativo, né, e participativo, sem que tu prejudique ninguém. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta, que eu enfrento ao longo dessa minha carreira política. Eu me manter exatamente assim, né, participativo, ativo, sem prejudicar ninguém. E na sua leitura, nós tivemos um grande índice de abstenções em todos os municípios, né? Muitas abstenções, em Bé não foi diferente. Mas o que o senhor acha que se deve a esse fato das abstenções? O senhor acha que é tão somente em razão da pandemia, né? A pessoa ficou com medo de votar? Ou também, até a gente já comentou na outra live, algum descrédito, ou às vezes não conseguir se sentir representado por aqueles candidatos que estão lá? Qual a sua visão sobre isso, dessa quantidade de abstenções? Eu acredito, Carlos Eduardo, que as duas colocações que tu fizeste aí tem fundamento claro, né? O descrédito político faz parte e ele vem ao longo dos anos crescendo,
em razão de tudo que a gente já viu aí e vem vendo, né? E também a situação da pandemia, né? A situação da pandemia, ela limitou muito e tirou a oportunidade de muitas pessoas exercerem, né, o direito de cidadão, que é o direito, a gente tem esse direito de escolher quem a gente quer que nos represente, né? Eu sempre digo assim, ó, o cidadão com o título de eleitor em suas mãos, a carteira de identidade no dia da eleição, ele tem o direito, né, de escolher para si e para onde vive, quem quer que os represente. E esse direito, para alguns cidadãos que estavam contaminados no dia, algumas pessoas que estavam com medo, né, foi tirado. Foi tirado por essa pandemia e, claro, né, tem muitas pessoas que se abstêm de votar pelo descrédito. É bastante discutível. A gente enfrentou, já discutiu bastante isso, mas talvez para os próximos anos a gente consiga fazer uma leitura melhor de todo esse cenário da pandemia e tudo que impactou, né, impactou diretamente. A eleição foi, acho que o maior marco que teve, foi o marco que teve em 2020 para nós aqui do Brasil foi o fator eleição, né? Esses desafios que o senhor pontuou, se reinventar, né, reinventar a forma de fazer política, e também das pessoas receberem, porque muitas pessoas não estavam acostumadas a acompanharem outros meios, Facebook, Instagram e outros meios de acesso a essas informações. Então, acredito que seja esse fator reinvenção também, ele seja bastante presente aí no cenário político. Alguns comentários ali. André Martinez, boa noite, minha mãe também participando aí, nos assistindo, obrigado por estar nos assistindo. Ó, tem um conhecido teu, o Carlos Pereira da Silva, Fabrício Rebeck, um cenário de transparência, um vereador de coragem, um cenário de transparência e um vereador de coragem para a nossa Imbé. Obrigado, Carlos, por estar nos assistindo também, forte abraço. Ana Paula Correia, boa noite, Ana Paula. Margarete Braz, boa noite, meu vereador. Ó, isso é para ti diretamente. Boa noite, Margarete. Agradeço por estar nos assistindo. A doutora Carla Spencer fez um questionário. Esse pessoal que está participando conosco aí são nossos seguidores, nossos amigos de longos anos, né, que nos acompanham. Eu agradeço a cada dia mais a oportunidade de fazer parte da vida deles e eles fazerem parte da minha vida. Pessoal reconhecendo, né, o trabalho desenvolvido. Doutora Carla Spencer pergunta, gostaria que o vereador contasse qual a maior satisfação, realização pessoal e profissional que o senhor teve? Acredito que no exercício do cargo, né, de vereador. O que o senhor poderia nos responder? Qual a maior satisfação e realização pessoal? Isso, e profissional. A gente já teve algumas, mas eu acredito que eu pontuar uma delas, eu vou estar desmerecendo as outras. Mas eu acho que a minha realização pessoal e profissional é sempre que a gente pode participar como legislador em alguma matéria que venha a trazer melhoria, a trazer benefício para a nossa sociedade, para os nossos moradores. Então, sempre que a gente vem a plenário ou trabalha em alguma lei, ou algum projeto de lei, ou alguma atividade parlamentar que beneficie o próximo, isso me dá satisfação pessoal e profissional. Bem interessante, né? Conseguir transparecer na realidade aquilo que o cargo permite, né? Que é ajudar a população, é fazer a diferença, né? Porque olha a responsabilidade que o vereador tem. Eu costumo dizer até que a professora teve aula também, professora lá da faculdade, professora Andréa,
né, muito sabedora de direito municipal urbanístico, ela falava algo que eu concordo. O direito, ele realmente acontece no município, né? É no município que nós conseguimos ver a atuação dos agentes políticos, não que não se veja no cenário da União, outros estados, mas o que impacta diretamente? É no município, né? Imagina só toda essa discussão que vocês tiveram aí no projeto de lei do plano diretor. Olha toda essa discussão e que é a longo prazo, né? Não é ali a curto prazo, é a longo prazo pensar a cidade, gerir a cidade. Então, realmente é bastante significante isso. O Antônio Carlos Nica comentou ali de novo. Ó. Aí, vereador, se reinventando e inovando. Parabéns. Aí, o Luiz Felipe Menezes Silva. O vereador tem o objetivo de fazer um mandato mais próximo do cidadão. Se possível, fale sobre isso. Alô. Abraço, ótima iniciativa, doutor Carlos. Obrigado, Luiz Felipe. Acredito que o vereador Rebeck já até tenha colocado isso, que de fato a proximidade com as pessoas é o que ele foca, né? Acredito que tantos outros agentes políticos também foquem nisso. É tentar transformar a realidade, o mínimo que seja, mas transformar a realidade daquelas pessoas e do município. Então, todos de parabéns aí. Vereador, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, tá? Colocasse o que o senhor pretende aí para a continuidade, né, do seu mandato, iniciando agora em janeiro último e até o ano de 2024. Então, o que o senhor pretende nessa legislatura, agora também como presidente, né? O que o senhor poderia pontuar para nós? A gente quer dar continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo desde o início dessa legislatura agora, na qual a gente adotou, né? Recém foi perguntado pelo Luiz Felipe Menezes aí. A gente tem muita vontade de aproximar o cidadão da Câmara, ou vice-versa, a Câmara do Cidadão. E foi uma ideia de campanha, um projeto de campanha consolidado pela nossa equipe e por mim. Nós vamos dar seguimento em todas as atividades, né? A gente quer levar o gabinete até a comunidade que não consegue vir até a Câmara. A gente quer aproximar esse contato, dar voz ao cidadão para que eles participem também do nosso mandato, né? Então, a gente buscou a participação de vários segmentos da sociedade e está pautado e resumido que vai ser um mandato coletivo, né, Carlos Eduardo? Então, ou seja, sempre que houver uma discussão, sempre que houver um projeto que venha ao benefício da comunidade, esse projeto ele vai ser dividido junto com esse grupo de pessoas, com esse conselho de mandato que a gente vai ter, e nós vamos discutir as matérias para que elas venham já expressadas, além do voto que nos trouxe ao parlamento mais uma vez, mas também a gente quer dar a oportunidade das pessoas participarem do nosso mandato e dividir o mandato conosco. Então, o que a gente tem certeza é que vai ser um mandato próspero, de bastante trabalho, né? A gente quer cada vez mais trabalhar em prol dos nossos moradores do município de Imbé. Quero ser parceiro, como eu sempre fui, dos mandatos que eu fiz parte da base aliada do governo, né? Eu quero estar à frente aqui às demandas de todos os projetos que vierem em prol do crescimento e das melhorias da nossa cidade. Eu quero estar à frente, junto com os meus colegas vereadores. E eu acho que a gente tem muita coisa ainda por fazer, né? A gente não pode achar que a cidade já está pronta, tem muita coisa para ser feita. E tudo que o prefeito e o vice tiverem de melhorias através de leis, através de projetos, a gente quer estar junto para aprovar, para dar condições de saúde, né? Dar condições de saneamento,
e quer estar participando. Esse mandato, eu quero ser um vereador mais do que eu já fui nos outros mandatos. Eu quero ser um vereador mais ativo, mais uma atividade dividida com esse grupo que está junto comigo hoje na divisão desse meu mandato. Hoje o mandato ele não é meu. Na verdade, o mandato ele não é nosso, né, Carlos Eduardo? Ele é das pessoas que nos elegem. Mas hoje eu consigo ter mais experiência, né, saber que eu posso dividir o mandato com um grupo de pessoas que vem participar dele para contribuir cada vez mais para a sociedade embenhense. E é isso, a gente está focado, determinado, e com isso eu acredito que a gente vai conseguir cada vez mais ter êxito na nossa carreira política, como pai de família, como empresário e como morador, né? Eu acho que é fundamental a gente primar não só por nós, mas pelo entorno da onde a gente vive. Vereador, eu quero lhe agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado uma parte do seu tempo. Estamos aí com mais de 50 minutos de conversa e o tempo passou e a gente nem percebeu, né? Porque são muitos pontos, são bastante visões, e eu acho que o senhor conseguiu trazer aqui um pouco da sua visão, da sua experiência nessa carreira política que o senhor tem, bastante êxito, né, e buscando se reinventar, como o senhor mesmo colocou, e como muitos cidadãos aqui do Imbé já se manifestaram, também reconhecendo essa virtude que o senhor apresentou. Então, eu lhe agradeço novamente, colega contemporâneo também da Faculdade de Direito, só tenho a lhe agradecer pelo tempo, pela sua disponibilidade, e fica aqui o convite para as próximas oportunidades que certamente surgirão. O senhor tem todo o espaço para voltarmos a conversar. E antes de encerrarmos, eu quero pedir para o pessoal se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, Descomplica Direito, também no perfil no Instagram, Descomplica Direito 01, e no podcast que é disponível nas plataformas como o Spotify, Descomplica Direito, estará lá disponibilizado o podcast dessa nossa conversa hoje aqui com o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Imbé, Fabrício Rebeck. A todos, forte abraço, agradeço pela sua atenção e audiência e até uma próxima oportunidade. Até mais. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição mais uma vez aí, sempre que possível. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Valeu.